Deus tem uma bênção para a sua vida. Hoje meditaremos 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 10, a oração de Jabes. Fique conosco, Deus tem uma bênção especial para a tua vida, para a tua casa, para a sua família. Leitura na palavra de Deus. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Muito obrigado por estar aqui comigo, seu irmão em Cristo Wilson Nascimento. Que Deus te abençoe. E mais uma vez, teremos alguns minutos, para pensar na palavra de Deus e uma oração de fé, uma oração na certeza que Deus tem uma bênção para a tua vida. Deus quer te abençoar. Quando nós olhamos aqui no livro de 1 Crônicas, capítulo 4, começa falando da genealogia dos filhos de Judá, e você começa a ler o capítulo e começa a encontrar umas palavras que talvez, aparentemente, não lhe atrai, E os filhos de Judá foram Péles, Esrom, Carmi, Ur, Sobal, Reaías, e lá vai. E quando você lê, de repente você não guarda muito na cabeça, lê o porquê. Mas em meio a tudo isso, em meio à genealogia, quando nós chegamos no versículo de número 9, começa dizendo do Jabes. Entre todos aqueles que estão na história, aparece um aqui. Olha, desde o versículo 8. E Cós gerou Anube, Zoreba e as famílias de Arael, filho de Arum. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: porquanto com dores dei à luz. Estava falando dos descendentes de Judá, e de repente ele chega num dos descendentes por nome Jabes, e agora o escritor ele não simplesmente vai dizendo de quem Jabes era filho, de quem Jabes foi pai, ele para e começa agora, nesse momento, a falar um pouco de Jabes. Dos outros não falou, mas quando chega nesse personagem chamado Jabes, ele começa dizendo porque que Jabes foi o mais ilustre entre os seus irmãos. E por que ele recebeu o nome de Jabes. Jabes é para lembrar dor e sofrimento. É um nome que lembra dor e sofrimento. E a mãe colocou o nome da criança de Jabes, dizendo: porquanto com dores eu dei à luz. Eu não sei se durante a gravidez da mãe de Jabes, ela teve muitas dores. Se no momento do parto foi muito difícil. Também, não sei se a mãe do Jabes não foi até violentada, passou por... Eu não sei o porquê, mas quando nasceu a criança, ela colocou um nome para nunca esquecer que com dores o dei à luz. Era um nome não muito agradável, era um nome que lembraria maldição, era um nome que lembraria sofrimento. Todas as vezes que alguém chamasse Jabes, chamasse aquele menino que se tornou um homem, estariam lembrando a ele que ele foi gerado, ele nasceu com o sofrimento de sua mãe. Era um tipo de maldição que a mãe estava colocando sobre aquela criança. Lembro-me de quando nasceu Benjamim, o filho de Jacó, e a mãe estava morrendo, e ela chama ele de Benoni, filho das dores, porque foi com sofrimento e ela estava morrendo.
Mas Jacó disse não. Não vamos lembrar das dores, não vamos lembrar que quando Benjamim, esse menino nasceu, a mãe dele morreu. Não, vamos trocar o nome, vamos colocá-lo de Benjamim, vamos abençoar a vida do menino. Mas esse moço aqui, o Jabes, não teve um pai para se impor e dizer não, vamos trocar o nome dele, vamos dar outro nome, não vamos lembrar que quando ele foi gerado, quando a mãe dele nasceu, ela teve dores, ela teve sofrimento. Mas esse menino, que era para ser um menino amaldiçoado, era um menino que a mãe não o abençoou quando nasceu, a Bíblia diz que Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo, porquanto com dores o dei à luz. O menino que era para ser o menos ilustre, o menino que era para ser o menos abençoado, se tornou o mais ilustre e o mais abençoado. Foi contrário ao nome que recebeu. Foi contrário à maldição que recebeu. Talvez você na vida tenha sofrido muito. Talvez a tua vida não seja fácil. E você fica pensando nas palavras de maldição que já recebeu. Talvez do cônjuge, talvez dos pais, talvez dos filhos, eu não sei. Talvez na sua infância alguém lhe amaldiçoou e isso está na sua mente, nos seus pensamentos. Talvez a sua vida não foi fácil, não foi compreendido, talvez você se sinta rejeitado, rejeitada, talvez até foi rejeitado, rejeitada. Talvez nunca conheceu os pais, ou se conheceu e estavam distante, deviam proteger e não protegeram. Jabes, se ele fosse escutar a história dele, que a mãe dele colocou aquele nome para dizer, foi com dores que você veio ao mundo, você me trouxe dores, me trouxe sofrimento. Ele poderia ficar se lamentando durante a vida e estar andando para trás. Mas o versículo número 10, aqui de 1 Crônicas, capítulo 4, vai dizer quais foram os passos, as decisões que Jabes tomou, para não ficar preso ao passado. Tem pessoas que ficam presas ao passado, sempre remoendo, sempre com dores, sempre com sofrimento, sempre com amargura, por coisas que aconteceram no passado e não foi acertado, não conseguiu perdoar. Jabes, ele decidiu não guardar mágoas, ressentimentos, e diz que Jabes, o primeiro passo que ele tomou por decisão para resolver a vida dele, porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, veja aí, o primeiro passo foi que Jabes invocou o Deus de Israel. O primeiro passo para a vitória do Jabes foi invocar o Deus certo. Porque naquele tempo existiam os outros países ao redor de Israel, e cada um com seus deuses, criados pela imaginação humana. Mas Jabes sabia que podia invocar o Deus que é o Criador dos céus e da terra, porque o Deus que conhece todas as coisas, está em todos os lugares, o verdadeiro Deus, o único que pode ser chamado de Deus, é o Deus que se revelou a Israel. E depois ele enviou o seu filho para nascer lá em Israel, como o ser humano, como judeu. Essa é a realidade da história. Mas ele veio para abranger o mundo. Quando ele foi à cruz, ele assumiu o lugar de todos os pecadores. Mas o Jabes, o primeiro passo foi invocar o Deus certo, o Deus que ouve. Deus, para ser Deus, ele tem atributos que o ser humano não tem.
Deus, ele é onipotente, todo poder pertence a Deus. Quando alguém pensa que é poderoso, na verdade só pensa, porque todo tipo de poder que estiver na vida de alguém é permissão de Deus, até onde Deus permite. O poderoso, quem tem poder é Deus, o todo-poderoso, o onipotente. Ele é Deus porque ele é onipresente, ele preenche todo o espaço. Até no inferno Deus está em forma de juízo. Deus está em todos os lugares. A verdade é que além dessa onipresença de Deus, existe a presença manifesta de Deus, aquela que Jesus prometeu: onde tiver 2 ou 3 ou mais reunidos no meu nome, ali eu estarei. Deus estaria para abençoar de uma forma toda especial, para manifestar a sua presença manifesta. Mas nos atributos de Deus, Deus como onipotente, Deus como onipresente, Deus como onisciente, esse Deus é o Deus que o Jabes invocou. Mas além de Deus ser tão poderoso, tão grande, ele é o Deus da misericórdia. Ele é um Deus que ama, é um Deus que se importa. Porque às vezes, olhando para o ser humano, às vezes ele é grandão, poderoso no mundo humano, mas falta-lhe misericórdia. E tem muitas pessoas que são poderosas e fazem alguma coisa de bem, até questão de social, de ajudar, mas não é que ela se importe com as pessoas, porque querem demonstrar que tem um coração generoso, mas não porque amam, porque se importam. Tem as pessoas que amam, tem pessoas que se importam, mas muitas vezes a gente não sabe quem realmente ama ou quem está fazendo alguma coisa por fazer, simplesmente para trazer benefício para si próprio. Agora Deus não tem o porquê de fazer para trazer benefício para si próprio. Ele já tem tudo, ele é tudo. Quando ele faz alguma coisa é porque ama, e ele faz muita coisa, ele faz tudo por nós, porque toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, e que não há mudança nem sombra de variação. E porque Deus amou o mundo, porque Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos aqueles, para que nós que cremos nele, não pereçamos. Não é prazer de Deus que nós venhamos a perecer. O prazer de Deus é que nós sejamos restaurados, abençoados, é prazer de Deus. Jabes invocou ao Deus de Israel, invocou ao Deus verdadeiro. O primeiro passo para que você tenha vitória, não importa a situação que você esteja, não importa que você tenha recebido palavras de maldição sobre a tua vida, não importa que você não tenha sido amado e compreendido pelo mundo, o primeiro passo é você buscar ao Deus que é todo-poderoso, ao Deus que te ama, ao Deus que se importa com a tua vida, ao Deus que já provou que te ama e quer te ajudar. Eu te apresento Jesus Cristo, é o único caminho. Jesus Cristo é a verdade, Jesus Cristo é a vida, e Ele te ama e se importa com você. Jabes invocou Deus de Israel dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo. Ele buscou a bênção de Deus. Se me abençoares muitíssimo. Ele tinha certeza que o coração de Deus era o coração que queria e desejava o abençoá-lo, e ele buscou a bênção de Deus. Não importa na situação que você esteja, você não é amaldiçoado. A bênção de Deus vem sobre a tua vida se você se voltar para Deus, se apegar a Deus, buscar a Deus. Deus tem bênçãos para a tua vida. Deus quer mudar a tua história. Diz o Senhor: abençoar-me e abençoar-me muitíssimo. Pode buscar a bênção de Deus. Ele rejeitou a maldição, e quando ele rejeitou a maldição, ele buscou a bênção para a sua vida. Rejeite a maldição para a tua vida. Você é abençoado no nome de Jesus, você é filho de Deus no nome de Jesus, você se apega a Deus e Deus te abençoa. E Jabes continuou dizendo:
Eu quero que a tua mão seja comigo. Eu quero andar de mãos dadas contigo. Eu quero a sua proteção na minha vida. Eu reconheço que eu preciso andar de mãos dadas contigo. Eu reconheço que eu preciso da tua proteção. Quero dizer para você, se você reconhecer que precisa da proteção de Deus, da direção de Deus, da orientação de Deus, Deus tem orientação para a sua vida. Deus tem direção para a sua vida. Deus tem uma bênção especial para você. Aí ele diz: Senhor, e fizeres que do mal eu não seja afligido. Lembra da oração do Pai Nosso? Há uma parte que diz: livra-nos do mal. Todos os dias devemos pedir a proteção de Deus, porque a Bíblia diz que o nosso inimigo, inimigo do ser humano, anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E todos os dias, se nós olharmos o noticiário, há notícias, há informação de pessoas que estão sendo tragadas, destruídas. Mas se nós buscarmos a proteção de Deus, nos apegarmos a Deus, há uma promessa de Deus para a nossa vida, que o anjo do Senhor acampa-se ao nosso redor, campa-se ao nosso redor para nos dar livramento. Se ao nosso redor está o anjo de Deus, só sobrou o derredor para o inimigo, porque no redor já está ocupado com a proteção de Deus. Deixa a proteção de Deus na tua vida, deixa a proteção de Deus sobre você. E o inimigo só sobrou o derredor, porque ao redor haverá a proteção de Deus para a sua vida. E a Bíblia diz: e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. A palavra de Deus para você hoje: se você buscar o Deus verdadeiro, buscar hoje, Deus lhe concederá o que você tem pedido. Busque a proteção de Deus, busque a graça de Deus. Eu quero orar com você, pela sua família, pela sua casa. Se há enfermidade, Jesus continua curando, Jesus continua libertando, Jesus continua abençoando. Basta nós crer e confiar em Jesus. Confia em Jesus, porque a bênção de Deus é sobre a sua vida. Querido Deus e querido Pai, eu oro junto com o teu filho, com a tua filha, acreditando no poder da tua palavra, Senhor. Lá estava Jabes, ó Deus, que tinha sido até mesmo amaldiçoado pela sua mãe. Um nome, ó Deus, que era para lembrar dor e sofrimento, mas ele foi o mais ilustre entre os seus irmãos, porque o Senhor mudou a história dele. Da mesma forma, Senhor, esse teu filho, essa tua filha, essa pessoa que chega a orar comigo nesse momento, não importa, Deus, se ouviu palavras de maldições dos seus pais, dos seus familiares, do seu cônjuge, não importa quem tenha o amaldiçoado, Senhor. Se nós nos apegar a Ti, se esse teu filho, essa tua filha buscar a Tua bênção ao Deus verdadeiro e pedir a Tua bênção, o Senhor reverte, o Senhor muda a história. Da mesma forma que o Senhor mudou a história de Jabes, se tornou o homem mais ilustre, eu peço a bênção de Deus sobre a vida desse teu filho, dessa tua filha, mudando a história no nome de Jesus. Em nome de Jesus, acredite, Deus quer e vai mudar a tua história. Se apega a Deus, se une a Deus e te sobrevirá o bem. Apega-te a Deus, une-te, pois, a Ele. Tem paz com Deus e assim te sobrevirá o bem. A bênção de Deus seja sobre a tua casa, seja sobre a tua vida, seja sobre a tua família, teus sonhos, teus negócios. Deus tem compromisso com aqueles que se apego a Ele, que se unem a Ele. Então que a bênção de Deus seja sobre a tua vida. Muito obrigado por nos acompanhar. Estaremos sempre por aqui com a palavra de Deus para o teu coração. Acredite, Deus te ama e tem o melhor para você. Receba o abraço do seu amigo, do seu irmão Wilson Nascimento.